Miração, seja bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast do Aprendiz Escritor. A gente está trazendo aqui alunos, ilustríssimos alunos da Jornada Aprendiz Escritor, que é um treinamento online, onde lá esses autores que aqui vão conversar com a gente, né? E vocês vão aprender mais sobre eles. Eles estão contando um pouquinho sobre essa jornada deles de terem deixado de ser só o fã e agora terem virado autores de histórias. E muitos dos que a gente vai trazer aqui, se não todos, têm histórias publicadas já, inclusive, né? Vamos conversar hoje com a... Hoje, dessa vez, eu não vou falar o nome, eu vou deixar a Jaque falar. Já que é a nossa co-host. Apresente a nossa convidada de hoje. E aí, galera, estamos aqui para mais um bate-papo super legal e hoje a gente vai conversar com a Draco, essa autora que tanto arranca o nosso coração também, que fala de uma história. Eu ainda estou pensando muito ainda, viu, Draco? Eu não perdoei ainda a história, tá? Momentos Foram muitas fortes naquela emoções. história. Momentos Minhas fortes. emoções ainda estão naquelas páginas. Mas essa é a Draco, autora de A Bruxa e o Bailarino, com 660 visualizações no Wattpad, e de A Última Elemental, que foi a história campeã da jornada, né? E aí, como que tá esse coraçãozinho depois de todos os feedbacks, de ter trazido essa história, ter sido a campeã da jornada também? Então, na verdade, demorou um tempo para cair a ficha. Sensei dando um anúncio, o pessoal dando parabéns. Meus pais comemorando comigo, eu ganhei? Como assim eu ganhei? Ai, Eu sou a campeã. eu vou até interromper, só para que agora chegou o livro, então agora eu posso mostrar os personagens da Última Elemental também. Preciso dele aqui. Aí eu acho que a ficha só vai cair quando chegar. Realmente, só vai cair quando chegar. Foi muito emocionante, muito, muito emocionante. Eu fiz de tudo para não chorar enquanto estava recebendo. Me controlei o máximo que pude, mas é uma sensação incrível. E olha que eu ainda nem tenho o livro comigo, e já eu tô surtando, eu fiz, meu Deus, eu tenho um livro publicado, eu já posso me considerar uma autora? Claro que Eu fico pode. super, eu Cara, fico assim, escreveu a história, você já pode se considerar uma escritora. É óbvio que pode. inclusive, um dos momentos que me fez mais entender que isso estava acontecendo foi quando eu saí com a Nai. E o pessoal perguntou, e aí, o que vocês fazem? A Nayeli fez, nós somos autoras. Eu fiquei, oi? Nós somos Nossa, que autoras? legal. Como assim? Nay, calma. Ela, bicho, tu já vai ser uma autora publicada, para. Eu sou autora, gente, é isso aí. Já vou fazer cartão de visita e tudo. Isso aí, que lindo, exatamente. Fantástico. E eu quero voltar no túnel do tempo e para a gente fazer aqui, a gente não tem muito roteiro, é um bate-papo mesmo, mas assim, pelo menos para a gente ter uma linha de tipo jornada do herói, eu quero voltar no túnel do tempo. Você já disse que foi muito emocionante você chegar, ter a sua história publicada, você falar hoje que você é uma escritora, mas nem sempre foi assim, né? Então, Draco, como que você começou a querer escrever, né? Ou da onde veio essa sua vontade de você querer colocar ideias no papel? Enfim, como que foi que começou isso para você? Porque cada um vai ser uma influência diferente, né? Eu fui influenciada porque tinha algumas amigas que estavam escrevendo e eu comecei a escrever também por causa das histórias que eu gostava, né? A Nai, a gente acabou de conversar com a Nai estava falando que a família dela já tinha um pouco disso, de música, escrita, etc. Já que também foi muito influenciada pelo Homem-Aranha. Com certeza pelo Miranha, é que a câmera não vai carregar tudo, né? Estou com a camiseta da Marinha Caneca, tem tudo aqui. Mas enfim, heróis. E você, Draco, como é que mergulhou nesse universo de escrita? Então, foi muito inusitado, na verdade, eu gostar de escrita, leitura, de literatura, porque na minha família eu sou a única que tem esse apego por leitura, por escrever, por estar. Ninguém. Desde meus pais até minha tia de segundo grau, ninguém tem essa gana por leitura. E quando eu era pequena, eu tinha muita vergonha em ler na frente das outras pessoas. Então, os meus pais faziam, me obrigavam a ler, obrigava a ler para eles.
Então eu detestava, porque eu gaguejava muito. Eu comecei a pegar abuso dos livros por conta disso. E o meu colégio obrigava a ler livros que eu não gostava. Era literatura. Imagina você colocar uma criança de 10 anos para ler Iracema, para ler É Senhora. pesado. São histórias boas, mas para criança não desce. É verdade. Então, foi bem inusitado, porque o fato que me fez gostar de escrever, de ler, foi por eu gostar de criar histórias na minha mente. Eu ficava parada, olhando para o nada, criando diversos mundos na minha cabeça. E só comecei a cogitar escrever, eu já estava com uns 11 anos. Eu comecei a escrever, mas desde pequena eu já fazia isso, eu ficava contando para as outras pessoas. Mas nunca associei isso à leitura. Até que um dia eu vi um livro bobo, se eu não me engano, era A Cor do Amor, alguma coisa assim. Era de criança, bem infantil. E eu quis ler. Eu fiz, eu não gosto de ler, mas deu vontade de ler esse livro. E comecei, pegando outros e outros e outros, até que me apaixonei. Eu descobri que o fato das pessoas me imporem a ler algumas coisas não queria dizer que tudo era ruim. Então eu fui descobrindo o meu estilo de literatura para ler, para escrever, fui me encontrando experiências que me fizeram entender que a literatura é sim importante para você, para todos nós. E me apaixonei, me apaixonei. E aos pouquinhos fui me apegando cada vez mais e até hoje minha família ainda não entende de quem eu puxei isso. Eles ficam, meu Deus, não tem nada a ver com ninguém aqui. Todo mundo aqui é muito exatas, eu sou humanas e ia ser estranho pra geral. É, na minha família também eu não tenho ninguém escritor. Tem algumas pessoas, minhas tias são professoras, nem todo mundo é exatas necessariamente, mas elas são mais da carreira tradicional, de professora e etc. Elas não são necessariamente aquelas pessoas que gostam. Elas gostam muito de ler, mas escrever também não era com elas, não. Mas é legal você falar sobre essa questão é, de você ter achado, né, o seu tipo de leitura, e você ter tido meio que esse trauma, porque eu acho que tem muita gente que tem esse trauma, né? Sim, o meu irmão, por exemplo, a gente tem uma diferença bem grande de idade, 11 anos. Então, enquanto ele estava passando por isso também, que ele não gosta de ler, meus pais faziam a mesma coisa, ficavam pedindo para ele fazer leitura lá na sala, ficava corrigindo muito quando ele gaguejava, o que fazia ele detestar. Eu comecei a perceber que ele pegou o mesmo abuso que eu tive por livros. E aí eu, não, espera, vamos voltar, você precisa encontrar outra coisa que você gosta de ler. E por mais que algumas pessoas achem que não é, mangá, ao meu ver, é uma espécie de literatura sim. Sim, sim, Então, com certeza. foi o que fez ele voltar a se interessar por isso. Eu fiz uma mini coleção de revistinhas do Naruto para ele. Ai, que E, lindo! e ele a gente foi comprando outras coisas lá, ele foi se interessando. Tem uma série de TV que ele gosta muito, que a gente gosta muito, a gente divide muito isso. E eu fiz uma coleção dos livros da série para ele, é Gravity Falls. E ele tem uma coleção de todos os livros, ele leu tudo, tudo. Agora, se for qualquer coisa fora disso, eu pedir para ele ler, ele já fica com os dois pés atrás, tipo, não tô afim. Mas é aquilo, né? Com o tempo, talvez, assim como você também, ele vai pegando outras coisas. Porque você falou aí dos clássicos, mas a gente sabe que você hoje ama muito um clássico não brasileiro. Sim, Mas que você tem uma paixão. coleção. Você tem uma coleção de um livro só. Verdade, Como verdade. é isso? Eu assisti primeiro ao filme, na verdade. Eu nunca tinha lido o livro Orgulho e Preconceito. Eu já conhecia o trabalho da Genial, assim, Persuasão. Mas aí eu assisti Orgulho e Preconceito e me apaixonei pela história. E fiquei muito curiosa, até que eu ganhei um box de livro de bolso. Não era nem um completo, uma edição, era um livrinho de bolso, um pocket. E eu fiquei chocada com a história e o linguajar. Eu me apaixono por essa linguagem mais rebuscada. Eu sou tiete de história antiga por conta da linguagem. E
as expressões, a história em si, os personagens são lindos, são incríveis. E não tem aquela coisa daquele que tá sempre certo, o correto, o ilibado. Não, todo mundo ali tá errado, todo mundo ali tá certo, todos têm seus motivos para fazer as suas escolhas. E foi paixão à primeira vista, com Orgulho e Preconceito. Aí eu decidi que eu quero uma coleção. Minha mãe fez, meu bolso não aguenta isso, mas a gente vai. Quantos livros você tem só de Orgulho e Preconceito? 13 de Orgulho e Preconceito. Sim, são 13 de Orgulho e Preconceito. E dos outros eu tenho 4 de cada. Ok, só para vocês entenderem, ela tem 13 livros do mesmo livro. Ela tem 13 edições diferentes da mesma Todas história. as versões de filmes, minisséries. Eu tenho todas as versões de filmes, a minissérie. E tô de olho no negócio aí que minha mãe não vai. Eles não vão gostar da minha aquisição, mas é muito show, eu vou comprar. É um disco play do Orgulho e Preconceito. Lindo. Não tem nem onde tocar, mas eu quero. Legal. Não, Que isso é paixão. muito legal. Tipo, já é uma mensagem já de cara, né? A gente acabou de começar o podcast e já é uma super mensagem, gente. A leitura, eu formada na área de letras, eu vejo muito isso. Que a gente tem que ter a leitura, tem que ser os clássicos da literatura nacional. E não é assim. Até mesmo há pouco tempo conversando com um amigo, ele querendo, tipo, já me ajuda, como que eu faço para poder ler mais? Cara, lê o que você gosta, lê o que você se identifica. Eu mesmo, você contando das HQs, dos mangás, né, que vocês compraram ali, foi assim que eu comecei também, tipo, eu não fui diretamente pro clássico só por causa da formação. Eu ia lá na banca, juntava moedinha que meu avô dava para comprar gibi. Não só o mangá, mas os de heróis também, porque eu sempre fui fascinada por heróis da Marvel, principalmente do Homem-Aranha. Então, isso é leitura. E é uma mensagem extremamente importante, cara. É muito importante mesmo. A gente tem que quebrar um pouquinho disso, né? De que, e infelizmente, hoje em dia, mano, a gente tá hoje em dia. E ainda assim, tem tanta gente que ainda critica, porque é uma letra ruim, letra vazia, não sei o quê. Cara, é leitura, sabe? Ou leitura fácil. É. Né? Gente, Tipo, tudo cada bem a história leitura ser fácil. Ok. Nem todo mundo gosta de uma coisa complexa, nem todo mundo quer. Eu acho que é importante, sim, a pessoa, pelo menos uma vez, ter contato com, né? Querer desenvolver. Eu entendo quando essas pessoas falam isso, para questão de desenvolvimento intelectual é ótimo, de fato. mas que não seja somente aquilo. É, E nem considerar que aquilo é o melhor de todos. exato. Cada história, cada livro tem a sua essência, tem a sua marca e tem o seu ensinamento. Exatamente. Eu percebi muito isso depois de mais velha. Eu tinha uma coleção, e eu nem levava isso como literatura, como livros mesmo, porque tudo que me era passado era que livros e literatura e qualquer coisa que valesse a pena ler era algo que tivesse um peso, que fosse de alguém de renome e tudo mais. E eu tinha uma coleção de livros daquele bem fininhos, de contos de fadas, de dinossauro, que passavam vendendo nos colégios. Não sei se vocês já viram. Que passavam vendendo aquelas coleções com DVD, CDs. Já briguei muito por moedinhas para comprar esses livrinhos. Nossa, todas as vezes que tinha no colégio eu comprava. Todas as vezes. Eu fui dar a minha coleção, vai fazer 1 ano ou 2 anos. Isso era uma coleção que eu comecei a juntar quando era muito pequena. E eu lia muito esses livrinhos, só que por não considerar ele como livros de verdade, como literatura, porque até onde eu sabia, livros e literatura eram aquelas coisas pesadas, aquelas coisas que não me entretinham de jeito algum. Então eu não me via como uma leitora, eu não me via como alguém que curtia isso. Eu tinha um livro que eu ganhei que era 365 histórias, eram contos muito curtos. Eu tenho até hoje, eu ganhei da minha madrinha, que tinha 10 anos. E eu esquadrinchei o livro. Nossa, eu li. Era para você ler um a cada dia. Em uma semana eu já tinha lido tudo, já tinha acabado com o livro. Mas ainda assim eu não considerava que eu era uma leitora que se apreciava de fato livros, porque o que me era passado como livros de verdade
era algo que não me representava, não me agregava, não me instigava. A palavra é essa, não me instigava. Então, eu sempre desconsiderei isso, porque durante muito tempo me fizeram acreditar que era desconsiderável. Contos de fadas como os Irmãos Grimm, as histórias clássicas, era coisa de criança e não eram considerados, para mim, passados para mim, como a literatura válida, uma coisa que agregassem alguma coisa para você. Era só história de criança. E hoje eu sou apaixonada. É outra, eu ia falar isso, né? Outra coisa que você gosta muito também são os contos de fada. E, cara, querendo ou não, os contos de fada, eles podem sim ser histórias simples, mas são boas histórias porque ela tem uma boa estrutura, passam uma lição de moral, todos eles, e, cara, eles estão aí durante anos, séculos, eles atravessaram séculos, tem noção disso? Como pode uma pessoa criticar, né? Exatamente, é uma força, a força é tamanha que ganha gerações, né? E ganha adaptações e mais adaptações, porque por conta da mensagem ser tão boa e tão forte, o suficiente para aguentar o tempo. Quer mais história fantástica do que isso? E as lições, primeiro que você para observar as lições que elas têm para passar, não importa se foi passada 100 anos atrás ou hoje, as lições continuam as mesmas. Também tem a construção das histórias é muito divertido, faz você se interar com tudo aquilo. E por mais que muitas sejam trágicas, do jeitinho que eu gosto, ainda assim, ainda assim são contadas de uma forma que são tão apaixonantes ao ponto de uma criança se interessar. Eu acho que isso é o legal delas, porque uma coisa é um livro interessar só uma pessoa adulta que tem uma mente preparada para absorver aquelas informações. Mas se uma história é tão boa ao ponto de fazer uma criança ficar interessada, então para mim ela é o auge. Ela é muito boa, porque o público mais difícil, ao meu ver, são as crianças, porque nada perde elas por muito tempo. Verdade, você tem toda a razão. Exatamente. E são histórias que sempre deixam marca, né? É uma cena, uma imagem, um personagem, uma frase. Inclusive, até eu deixei aberta, porque assim, eu não tenho uma boa memória, né? Dependendo da minha memória, é meio complicado. Mas eu até deixei aberta aqui uma mensagem que você postou e me marcou muito quando eu estava lendo a Última Elemental, que é o seu one shot, a sua história. Um espírito forte deve ser quebrado por uma mão forte para tomar sua verdadeira forma. Você quer um impacto maior do que você está lendo a história e deu uma frase dessa, fica, marca. E essas coisas chega a ser até mágico, de tão gostoso que é. E você pegar e ler de novo, é muito legal, é muito legal. E você fez isso com a sua história. Né? E aí, até aproveitando, Draco, como que surgiu a ideia para escrever a Última Elemental? Tudo culpa da Conta um Sensei. pouquinho também sobre a história, né? Conta um pouquinho pra gente o que é. Culpa minha! Tudo culpa da Sensei. Então, a Última Elemental era um projeto que eu já tinha há um tempo. Foi inspirado em outra história que eu li, que é A Manipuladora do Caos. É de uma grande amiga minha. E eu me apaixonei pela história. E aos poucos eu fui criando o meu próprio universo baseado, porque usa também conceitos elementais do uso da natureza, dos poderes. E foi basicamente isso que eu peguei de lá. Então, eu trouxe isso para uma visão de uma história minha, que eu já estava elaborando e uni os dois universos. O Estopim, que é o One Shot, a Última Elemental Estopim, não tinha nenhuma previsão, não tinha nenhum planejamento para ele não existia. Então, eu entrei na jornada e a Sensei começou a passar as lições. Eu fiz, não, vou fazer a Última Elemental, é a história que é o projeto que eu mais quero desenvolver nesse momento. E eu comecei, só que não encaixava. Parecia que eu estava pegando uma coisa pronta, tentando encaixar em outra coisa pronta e não dava. Eu fiz, não, pera, não dá pra ser assim. É uma história curta, a minha história, eu não quero deixar ela curta, não tem como, ela não cabe pra ficar assim. Então, eu posso fazer outra coisa. Em uma aula, sensei explicando que o one shot, a gente só mostra uma ponta da história, um pedaço. Pode ser uma coisa que aconteceu antes, durante, depois da história. Eu fiz, interessante essa ideia.
E aí eu comecei a repensar o meu projeto e tinha um personagem que ele era muito importante, um dos personagens mais importantes, só que ele era muito vazio. Não tinha conteúdo, não tinha história dele. Então eu tenho que deixar esse personagem mais interessante, mais importante, mais espontâneo. Eu tenho que criar uma história para ele. E foi aí que eu comecei a elaborar o que aconteceu antes. E justamente o que aconteceu antes foi a razão para todo o desfecho da história principal, que é Corações em Chamas. E foi justamente por conta da jornada. Eu comecei a elaborar tudo. A história que a protagonista do One Shot é a Vanille. Mas antes não era ela, era o filho dela, o Ludo. E aos poucos, de acordo com o que era pedido na jornada, eu fui encaixando as necessidades do que precisava. E ao mesmo tempo tentando levar em conta os personagens que já existiam, os novos, personalidade, como eu falei para a Sensei na live que a gente fez, tem muito a ver com a cultura de cada lugar, porque são 2 lugares principais que a gente fala na história, né? E a cultura é muito diferente. Então, São eu dois lugares precisava ter uma. distintos, né, também. Sim, sim, são muito diferentes. E a gente vê que, claro, cada um tem sua personalidade, mas a cultura deles impacta muito nas decisões, no jeito de ser, na personalidade deles em si. Então, foi isso, foi construindo a partir do que era pedido na jornada, porque o estopim não existia. E acabou que esse personagem do livro, do romance completo, se tornou muito mais sólido do que os outros que já existiam. Então agora eu preciso me desdobrar para trabalhar nos outros, porque ele tá tão pesado, ele tá tão maciço, tão Tão sólido, como eu complexo, falei, completo, assim. com tantas camadas que os outros estão muito vazios. Muito vazios. Eu preciso trabalhar muito com eles para entregar da mesma forma que eu entreguei esse personagem. Que eu vou entregar esse personagem. Porque agora que tem toda essa gama de complexidade por trás da história dele, eu consigo desenvolvê-lo muito melhor. E os outros precisam ter essa mesma qualidade. Isso não tem dúvida. Exato. Eu falo sempre que o one shot, né? O one shot é a história que o pessoal faz na jornada, que é uma história de até 10.000 palavras e de um capítulo só, né? Capítulo só que eu digo, tem alunos que dividem capítulo, etc. Mas assim, é uma história de até 10.000 palavras que ela tem que ter um início, meio e fim ali. E ao contrário de um conto, você pode explorar mais do que só um personagem, você pode explorar o universo, ali também é uma problemática um pouquinho a mais, né? É um test drive, cara. Você faz um test drive, porque quando eu estava planejando a metodologia da jornada para o escritor, eu queria um curso em que a pessoa saísse de lá com uma história desenvolvida, que não fosse um curso tipo, você vai assistir as aulas e você não sabe o que fazer. Não, eu queria testar, provar com certeza absoluta que a pessoa ia sair de lá com a história dela pronta. Mas eu não podia colocar um romance, porque, né, tipo, uma história com mais de 50.000 palavras, 10, 30.000, porque cada um ia fazendo o seu tempo, e também para eu ler, porque eu leio, né, avalio, ler uma história de 30, uma história de 10.000, uma história de 50, por isso que eu nivelei na de 10. Só que isso é muito bom, porque isso eu tirei de uma metodologia que na área de TI, de projetos, a gente chama de Scrum, que é, e também a gente tem não é necessariamente uma metodologia, mas enfim, é uma como é que eu vou dizer? É um pensamento do MVP, né? O mínimo produto viável. Eu sempre falo isso para vocês. É trazer o que a gente aprende em outras áreas para dentro da escrita também isso funciona. Que é você fazer o mínimo que você consegue com a sua história, e nesse quesito eu cheguei e testei a 10.000. Eu mesmo escrevi uma história de 10.000, né? Que foi o one shot lá do Quente como Cachorro Quente. Que vocês têm de exemplo lá para mostrar, olha, é possível realmente você escrever uma história, você vai seguir nesse passo a passo, você vai chegar nesse resultado, porque você consegue fazer esses testes. E mesmo que você não consiga ali dentro desse one shot desenvolver todos os personagens, né, você pegou um específico para desenvolver, você consegue entender, é exatamente isso, é o test drive, é o momento em que você consegue aprender de forma concentrada ali como produzir uma história estruturada, e aí hoje você tem essa noção de quantas camadas você tem nesse personagem, e comparando com os outros não têm, mas agora você já sabe o caminho para fazer isso com os outros. Não que você precise escrever um one shot para cada personagem, mas você sabe o que tem por trás desse personagem que constrói essa complexidade dele,
E agora você consegue replicar isso para os outros, né? Tipo, o One Shot, que é uma história pequena, e que muitos de vocês, quando entram na jornada, falam: ai, eu não vou escrever uma história pequena, ai, uma história pequena é muito ruim, ai, meu Deus, o que eu vou fazer com a história pequena? Depois vocês veem o quanto essa história pequena evolui vocês assim, de uma forma muito rápida. É óbvio, porque tem toda uma metodologia por trás para isso, né? Sim, nossa, com certeza, porque esse test drive é maravilhoso, porque você consegue entender você acaba conseguindo entender quem é seu público, qual é o seu estilo de escrita, seu estilo ali que você quer trabalhar, qual é a sua essência dentro da história, né? Porque, por exemplo, eu comecei a publicar poemas e poesias, é um universo diferente. E quando você tem ali o one shot, a história pronta, e você coloca ali em teste, você coloca para rodar mesmo, e aí você vê o feedback, é incrível como você consegue se localizar, se entender com a escrita, né? E eu acredito que deve ter sido muito, muito isso também com você, Draco, porque os feedbacks para você devem ter sido bem intensos, né? Com certeza foi bem interessante, para não usar os termos assustador em todos os sentidos. Porque quando você põe, por exemplo, no iPad, na Amazon, você está liberando para outras pessoas criticarem, sem pudor, o seu trabalho. Aquilo que você se esforçou tanto, que você dedicou todo esse tempo que a gente teve na jornada, toda essa concentração. E receber os comentários são muito importantes. Muito, muito satisfatórios também. Principalmente quando são positivos, mas até os negativos você encara de outra forma. Quando você tem a maturidade de querer saber no que você pode melhorar. E, nossa, os comentários foram maravilhosos. Mesmo as ameaças, eu curti bastante, porque era a minha intenção deixar o pessoal um pouco alvoroçado. Então, se eu tô recebendo ameaças, eu vou preferir encarar quem está funcionando do que eu fiz. Tudo aquilo, tudo Mas depende do objetivo que o autor tem para aquela história, né? Então você está alcançando o seu objetivo. o meu objetivo nesse momento é não sair de casa para não ser atacada. Mas faz parte. Faz parte. Cada um põe em risco o que quer. A gente começou a falar até da história, já que depois a gente tem que. A gente não segue necessariamente o roteiro, mas eu acho que seria legal a gente sempre ponderar no início do episódio, talvez até você, apresentar o resumo da história, porque a gente acaba mergulhando na conversa e depois acaba não A falando. gente vai se empolgando e quando vem vamos tocar em volta um pouquinho, tem alguns detalhes para o pessoal entender. É verdade. Eu pensei, vai pedir para eu fazer o resumo da história. Na live eu escrevi um resumo da história. Eu não lembro mais onde está o papel, nem lembro como é o resumo. Lascou, você vai pedir, eu não sei o que eu vou fazer da vida aqui. Então vocês foram falando, eu fiz, tá tranquila. Tô assistindo a live. Agora, não, mas agora conta um pouquinho da sua história, ué. Não precisa necessariamente fazer um resumo estruturado, mas. Cadê o papel do resumo? Calma, só sobre o que é. É porque é nervoso, né? Quando a gente mesmo tem que falar da nossa história, eu entendo. É o nervosinho, né? Bate o nervosinho. E você não pode se expressar direito às vezes e fala coisa que não deveria. Também tem São isso. um Dá pouco uns do spoilers. spoiler. Mas, no resumo, a história fala sobre uma mulher chamada Vanille, a protagonista da história. E ela é casada com o Duquesne. Ele é chefe de um lugar chamado Nação Barbária. E lá é uma nação de homens selvagens. Tem uma civilização lá perto chamada Cinco Reinos. E o pessoal da Nação Barbária ele fica fora dos Cinco Reinos. Eles são conhecidos como selvagens porque eles não têm toda a sofisticação. Eles vivem meio que numa vila. É uma coisa bem rústica e bem agressiva, porque são a Bem civilização primitiva, de. né? Isso, Bem e eles são primitiva. guerreiros. São guerreiros, todos lá são guerreiros. Homens, mulheres, crianças, velhos, recém-nascidos, todo mundo é guerreiro lá. Então, é uma coisa bem feroz. E a protagonista, a Vanille, ela não é de lá. Você descobre logo no segundo capítulo, já diz direto que ela não é de lá. Ela é dos Cinco Reinos, por isso que tem esse choque cultural muito grande dela e do pessoal da Nação Barbária.
Só que ela é casada com o Duquesne há um tempo, já tá acostumada com isso. E eles têm um filhinho chamado Ludo, que é o que faz, uma das razões que faz ela abrir os olhos para aquele mundo que ela tá vivendo. Porque o Duquesne, como o líder da nação, ele tem que garantir que o seu herdeiro seja apto para continuar os seus passos, né? Como falo, né? Como a Jaque, uma mão forte. Vai, eu adoro quando os outros, quando o pessoal fala lá da frase. Eu acho lindo. Deixei aberto aqui já. Um espírito forte deve ser quebrado por uma mão forte para tomar sua verdadeira forma. Não faço ideia de onde eu tirei isso, mas fez sentido na hora que eu tava escrevendo. Eu vou tietar, eu vou falar que essa frase aí eu sei que eu tive um dedinho, que eu lembro que quando ela chegou para mim, quando você mandou a história pela primeira vez, ela já veio com essa, né? Um espírito forte precisa ser quebrado por uma. Mas tinha uma coisa no final que tava meio que embolado para quebrar da mão do. Eu não lembro o que era, mas estava embolado, né? Que aí a gente começou a falar, olha, eu não tô entendendo. Aí a gente aqui. Isso é legal para mostrar que até frases impactantes dos livros elas não são, ai, veio aqui por acaso. Não, você teve que reescrever para ela ser tão boa quanto. E ainda assim ela é boa, não tem problema, porque você teve que melhorar ela, né? Eu fiquei tipo, de onde eu escrevi isso? De onde é isso? Eu não tenho ideia. Eu pensei, não, a gente melhora aqui, eu fiz. Ok. Gostei da frase. Obrigada. Não me peço para repetir coisa do tipo, porque não sai mais. Mas assim, sim, aí continuando. Ele tem que garantir que o seu herdeiro continue, né? O seu, como é que ele fala? O seu reinado. Que ele leve o povo da nação barbária para essa vitória contra o pessoal dos Cinco Reinos, são inimigos de séculos. Só que a Vanille não concorda muito com o que está acontecendo, porque ela não quer que o filho dela seja, nas palavras dela, que ele não quer que ele seja o senhor da guerra. E ela vai contra o marido, vai contra o que estão planejando para ele, para o filho. E acaba que ocorrem algumas situações muito desagradáveis, para dizer por menos. O Duquesne ele é bem agressivo, ele é violento. E com ela, com o Ludo, o que faz ela desistir de continuar naquele lugar, de encarar que aquilo não é mais o lar dela. O lar que ela imaginou, ela estava com aquele famoso óculos cor-de-rosa, apaixonadinha e não encarava. Foi realmente uma quebra de ilusão para ela. Então, ela junto do seu amigo, né, seu confidente, Edwin, decidem ir embora, voltar para os Cinco Reinos, levando o Ludo. Com a ajuda dele, ela consegue, ela chega até os Cinco Reinos, e o Duquesne não fica muito feliz com essa fugidinha, e ele toma umas decisões, o Edwin toma umas decisões também, acontecem umas coisas aí. Eu acho melhor parar que eu vou continuar falando e vou entregar tudo da história. Eu tô aqui desesperada, tipo, calma, calma, segura. Viu? Uau! Eu percebi que eu tava no mundo. Mas quem quiser acompanhar agora o que vai acontecer, né? A Vanille agora saiu tentando sair para chegar em outro lugar, se ela chega, se não chega, quem ajuda, quem não ajuda, o que acontece. Vou deixar o link da história. Tá no Wattpad, né? Já ainda vou deixar o link aqui embaixo. E de qualquer maneira, o livro, o Conto do Aprendiz de Escritor, que tá com a história da Draco e de outros alunos das últimas duas turmas da jornada, ainda está à venda como e-book. Então, vou deixar o link aqui também. Até o final de junho vai ficar à venda como e-book ainda lá, que o contratinho com eles é de 3 meses. Depois eles fazem. Depois eles podem fazer outras coisas com a história, mas aí já dá para comprar o e-book aqui embaixo e ler essa história dela completa e outras também. Mas deixa eu falar algum negócio que a gente conversou sobre conto de fadas e tudo mais, até me lembrou de uma coisa, tipo, a história da Vanille é o conto de fadas depois do Felizes para Sempre, né? Só que deu tudo errado. É o que vem depois, o pessoal não conta, né? Que morrendo de dó depois.
É porque, tipo, ela, a história dela, né, é que ela era uma pessoa que ela vivia nesse reino civilizado, e legal que tem até umas outras cenas ali que eles contam sobre essa questão dela ter se apaixonado pelo Duquesne, ter fugido do reino para ir morar com o selvagem, né? Aí isso poderia ser simplesmente um conto de fadas, ai, ela não é uma princesa, né? Mas assim, tipo, ai, a menininha da civilização, de uma boa família, fugiu de Ele é lá o para líder, viver. ele é o futuro líder, o filho do líder, o príncipezinho de lá. Então, E aí, tipo, ele foi o cara que, ai, fugiu por amor, o amor proibido, é tudo lindo, início de um sonho, e aí depois veio a realidade e deu tudo errado. Se lascou, coitada da Vanilla. foi o choque. Nas primeiras, no primeiro diálogo que tem na história, é justamente ela conversando com Eden, falando sobre, perguntando se ela se tudo daquilo que ela estava vendo, a violência, o lugar ser daquele jeito pesado, sempre foi daquele jeito, ou não, se ela estava enxergando a verdade agora, se ela tapou os olhos esse tempo todo por conta do amor que ela tinha pelo marido. E é justamente a quebra do conto de fadas, a quebra da ilusão dela. E é muito triste quando a pessoa perde seu paraíso, seu conto de fadas perfeito que você está vivendo. É uma coisa que as pessoas só almejam. Conto de fadas é justamente uma coisa que você só almeja, porque não é real, não acontece com todo mundo. Quantas pessoas já queriam ser a Cinderela e nem chegaram perto, mas ela teve isso e de repente percebeu que tudo só estava na mente dela, ela estava se enganando, tapando seus olhos, e é realmente essa sensação de você perder todo o seu chão, todo o seu mundo, o mundo que você criou. Com Nossa, certeza. e realmente é uma coisa, são cenas após cenas de pura intensidade, né? E eu ficava o tempo todo pensando, cara, o que que passou na cabeça da Draco? Como é que ela, da onde que ela tirou tudo isso, gente? Porque é muita intensidade. Até nas cenas mais simples, naquela que você fala, não, aqui eu vou respirar e aqui eu vou caminhar bem, e você ainda está com o coração a mil. Então, é muita intensidade. E como que foi desenvolver toda essa intensidade, esse início de emoções, trazer ali nesse pós-felizes para sempre, que não deu muito certo. Não, até para complementar antes da Draco responder, tipo, e todas as cenas, eu acho que mais impactantes, elas estão no começo, assim, não é nem aquele livro que você vai ter que esperar a história toda para ter uma baita de uma cena no final. Não, tipo, são logo as primeiras, ali no primeiro ato já tem eles Exatamente. Você já, um você já, atrás do outro. você já começa a história com um ataque cardíaco, caçando um lugar para se recompor, para conseguir chegar até o final. Porque, cara, é só o começo. Como assim? Bom, como eu disse, a construção da história veio baseado no pouco que eu já tinha antes e no que era pedido pela jornada. Então foi tudo muito cru. E depois, aos poucos, eu tive que ir destrinchando, porque não tinha essa intensidade toda, não tinha nem de onde tirar isso tudo. Era uma história muito superficial no começo. Então, eu tive que ir me baseando em coisas que vinha do nada para mim, mas ao mesmo tempo fazia sentido naquele universo. Por exemplo, eu precisava que a Vanille saísse de Nação Barbate e fosse para os Cinco Reinos. Era isso que eu precisava. Razões pelas quais ela faria isso? Quais as razões? Então, eu pensei em vários cenários possíveis para que ela tomasse essa atitude. E um que fez total sentido, por ela ser daquele jeito, por ela ser daquele lugar, o do que não ser daquele jeito, do que não ser daquele lugar, seria justamente esse conflito na criação do filho, porque culturas diferentes, pais de uma criança só, tem choque. Mas não era bastante para eu tirar ela de lá, então precisava ter uma coisa muito séria. E foi aí que me veio essa ideia da violência e tudo mais. E fez sentido por ele ser justamente daquela forma, e no lugar onde ele está, ser uma coisa não normal, mas que acontece.
que era violência, não violência contra a mulher, violência contra o filho, violência. Lá era um lugar violento. Vocês têm que entender isso aqui. Lá a violência era justificável na São Barbate. Então, esse cenário fez o maior sentido para mim. Então, eu tive que, a partir daquilo, começar a criar o clima para as pessoas sentirem que ali estava muito tenso, que ela não podia ficar ali. Eu acho que o que eu queria era que o próprio leitor quisesse sair dali, quisesse ir embora junto com ela. Então, eu tinha que fazer ela demonstrar cada coisinha, fazendo com que não só ela, mas como o próprio leitor quisesse ir embora daquele lugar o mais rápido possível. É legal. E isso é bacana quando você falou assim, eu precisava que ela saísse da Nação Barbate para ir para os Cinco Reinos. Ou seja, você criou uma lacuna, um problema, e você precisava resolver esse problema, e daí que você vai completando as lacunas da sua história. Porque tem muita gente, minha tia mesmo, minha tia fala assim, eu queria tanto escrever um conto, mas quando eu não vem as coisas prontas na minha cabeça, sabe? Eu falo, tia, mas as histórias não vêm prontas, você vai construindo as histórias. Esse é o problema de muitos iniciantes que tentam escrever e não conseguem levar suas histórias até o final, porque acham que ou a história está toda pronta na cabeça e quando vai escrever se dá mal, né? Ou acha que realmente por não tem a consciência de que não tem a história toda na cabeça, mas acha que precisa ter para escrever, entendeu? Tipo, não. Se você segue lá o passo a passo, o método, né? Se você tem uma metodologia para seguir, né? O mínimo de questionamento, de você fazer esses questionamentos da sua história, você consegue preencher essas lacunas, né? Consegue ir completando os bloquinhos ali dessa história. E eu queria saber de você, Draco, quando você. Eu não sei se você, antes da jornada, você já escrevia, se você já tinha uma outra história pronta. E se sim ou se não, qual era a sua maior dificuldade, assim, antes, na hora de você escrever, antes de entrar na jornada, até para eu conhecer um pouco melhor nessas dificuldades e entender, porque assim, eu tô tão longe do início que algumas dificuldades de iniciantes eu realmente acabo deixando. Por exemplo, uma das postagens que fez muito sucesso no Instagram que eu fiz esse último mês foi marcando a questão de fala, marcar fala. Sabe? E para mim era uma coisa assim tão óbvia. Só que tanta gente compartilhou, tanta gente falou, nossa, eu precisava muito disso, eu não sabia como marcar. E eu lembrei que no início eu também tinha essa dúvida, sabe? Eu me esqueço das dúvidas que eu tinha lá no início. Mas compartilha com a gente, se você puder lembrar, qual era a dúvida, ou as dúvidas, ou as suas dificuldades antes de você entrar na jornada, assim, o que te atrapalhava a escrever ou conduzir, né, as suas histórias? Antes de entrar na jornada, na verdade, eu entrei na jornada com cerca de 25 projetos não concluídos, 25 histórias totalmente paradas. Eu tô com 27 agora. Só fez desandar o Quase uma negócio. história para cada ano, desde os 2 anos de idade. É muita coisa. E uma coisa que eu percebi é que eu tinha uma dificuldade seríssima com o momento de tranquilidade da história. Assim, eu consigo pensar no começo, eu consigo pensar no desenrolar do que vai acontecer, o que vai levar personagem a cometer falácia e tudo mais. Só que tem aquele meio tempo da calmaria, que só tem as coisas acontecendo, aquela só seguindo a história. Não, não é uma coisa para encher linguiça, mas é o cotidiano acontecendo. E, nossa, era muito complicado para mim desenvolver essas partes mais tranquilas, porque eu tava ali. Nossa, essa cena é impactante. Nossa, essa cena é emocionante. É muito, muito. Você tem que ter um raciocínio concentrado aqui, porque nessa cena acontece muita coisa, muita ação, pá, 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 pá. E aí, não sobrava neurônio para pensar nas partes mais simples. Ela terminou de brigar com o cara, e foi para casa, tomou um banho e deitou. Essa parte tomou um banho e deitou, eu ficava, tá bom, vamos pular para o próximo dia, que é quando acontece tal coisa. E era das coisas que mais me atrapalhava. Fala, eu não tinha muito problema com. Eu faço uma coisa que me irrita bastante, mas eu acho muito divertido. Eu coloco as falas e vou fazendo. Fala, fala, faço uma conversa inteira. E depois eu volto para colocar a descrição do que estava acontecendo naquele momento, porque eu me empolgo tanto na conversa
que o que eles estavam fazendo eu só fico aqui imaginando, mas a conversa tá rolando e depois eu volto para fazer a inscrição. É errado, mas é um fluxo que vem. É um fluxo Acho que muito. seja errado, porque eu também faço isso, assim, eu faço. É aquilo, até falo com vocês, né, na hora de escrever, tipo, a V1 é para você jogar a primeira versão da sua história, entendeu? Você contar, colocar no papel tudo, e depois você vem melhorando. Eu também faço isso. Eu coloco, sim, algumas descrições, pelo menos para não esquecer, mas é sempre na segunda volta da história que eu consigo complementar muito mais, assim, com certeza. E quando eu esqueço. Porque tem coisa que eu não mexo há 2 anos, 3, tem documento que eu não mexo há 7 anos e eu esqueci o que fulano estava fazendo naquela cena. E aí esse é o problema, entendeu? Não tem uma atenção, você só segue o fluxo e deixa ele te levar completamente. Não tem aquela coisa que na jornada a gente aprendeu muito a se controlar em algumas coisas. Você vai, faz a V1 e tudo mais, só que você tem que ter consciência que tem que voltar, tem que pontuar, você tem que lembrar de algumas coisas, anota, guarda, faz um tempestade de ideias lá, guarda tudo direitinho. Mas quando você tá no fluxo, você não faz isso, você não pensa nisso, só vai e depois volta e faz. O que o personagem tal tava fazendo? Ele tava nessa cena? Quem falou isso? E, enfim. Mas quando eu comecei a escrever, eu tenho uma história no Wattpad que foi uma surpresa pra mim, que é a Bruxa Bailarina, que a Jaque falou. Ela é totalmente baseada em contos de fadas, mas foi uma surpresa porque, como eu falei, eu tinha muitos projetos, só que eu nunca conseguia concluir, porque eu ia nesse fluxo e acabava ali. Tipo, interrompia, eu só consegui pensar até aqui, pensei em uma, duas, três cenas soltas, mas o resto ficou. Mas tá tudo pronto aqui na minha cabeça, só não tá escrito. Claro, tá Ah, tudo pronto. Não, gente, eu amo quando vocês vêm. Sério, assim, eu vou pedir desculpa, mas eu dou uma gargalhada, assim, quando a pessoa vem. Ah, eu já tenho minha história toda pronta. Olha, eu tenho umas 3 histórias. Ah, que legal. Mas eu tô com dificuldade de colocar ela no papel. Eu falei, ué, então, como é que você tem essa história pronta se ela não tá no papel, gato? Você não tem a história pronta. Eu sinto te informar isso. a cabeça, tudo acontece no universo das ideias. Aham. O problema é É, que esse universo das ideias está. É aquilo que você falou, tem 3 cenas lá e você acha que a história tá toda pronta. não, só um parêntese. A última elemental, como eu falei, eu já tinha trabalhado antes. Eu escrevi um prólogo, o primeiro capítulo, faltava um pouco para terminar, e o capítulo final. Eu tenho todo. Tá terminado o capítulo final. Falta o resto, mas eu tenho o prólogo primeiro e o capítulo final. Aí depois que veio o one shot, eu já tenho a segunda parte já toda definida aqui, já sei o que vai acontecer, personagens novos, interessantíssimos, mas tá tudo aqui. Enfim. É, o... Sim, voltando. Então, assim, eu fiz a Bruxa Bailarino, ele veio muito, muito natural. Provavelmente também veio do fluxo, mas veio de uma situação que aconteceu. E como é um conto, eu não costumava escrever contos, é muito curtinho, então foi uma coisa bem tranquila. Veio no fluxo e foi. Só que foi surpreendente para mim, porque eu nunca tinha terminado nada, eu nunca tinha feito tão rápido, eu nunca tinha ficado satisfeita com a história como eu fiquei com ela, porque eu acho minhas histórias incríveis, mas todas as vezes que eu pego, eu vou alterar, acrescentar ou retirar algo. Sempre. E nessa não, nessa eu fiquei, nossa, vou postar. Nunca cheguei ao ponto de dizer vou postar alguma coisa e eu fiz, vou postar, é isso, acabou, é isso aqui, vou postar. E juntando tudo, e escrever, fazer capa, ajeitar tudo, foi uma semana, ela já estava no iPad. E foi, foi muito bem aceita, eu fiquei muito feliz. Mas foi um tiro único, porque fazer desse jeito no fluxo não é recomendável, não funciona. Como a Sensei fala muito, a jornada é uma coisa que você consegue replicar, você consegue reproduzir várias vezes. Nessa situação que eu falei que eu fiz a Bruxa Bailarina, não é uma coisa garantida, não funciona de todo jeito. Tanto que o próprio shot, se eu fosse seguir isso, eu não ia fazer muitas cenas ali, porque não vem com essa facilidade toda. E você esperar que todos os projetos venham é um erro que eu acho que
96%, tô tentando botar 96% dos iniciantes cometem, que é: tive uma inspiração, vou escrever o próximo Romeu e Julieta. Não dá. É bem isso. É algo quase que universal, né? Porque, tipo, eu vejo você falando, eu fico com um filminho me olhando lá atrás, tipo, um monte de ideia só naquela coisa, né? Tipo, olha que legal isso aqui, eu vou guardar na minha cabeça. Aí, mais uma ideia, eu esqueci a última que eu tinha, ideia incrível, eu esqueci, fui na outra. E assim vai pulando. É uma coisa, é muita loucura, gente. Quando você passa pela jornada, você fala, cara, tem como organizar tudo isso, e tem como você fazer tudo isso acontecer com planejamento e método, é fantástico. Eu estava até conversando com uma aluna, e aí ela estava perguntando, Ju, eu tô querendo abandonar minha história, porque, quer ver, eu tô até não vou falar seu nome, mas que se vê. Oi, Ceci, boa tarde. É ruim eu abandonar uma história, focar em começar outra e quando ela acabar eu voltar? Porque não está sendo produtivo, não consigo escrever, não está fluindo, não está definido na minha cabeça e eu não sei o que fazer. Cara, eu vou falar para ela, porque eu acho que a gente entrou nesse assunto, eu acho bom para outras pessoas também que de repente estão com essa dúvida. Você acaba, se você fizer isso sempre, você acaba tendo 25 projetos iniciados e não terminados como a droga. E o erro aqui é abandonar, sabe? É o abandonar a história, é a palavra abandonar. Porque uma coisa é você ter maturidade para entender assim, poxa, falta muita coisa para eu estudar para essa história. É uma história maior. Você mesmo falou, Draco, eu entendi que a última elemental, né, a história principal, era muito grande para caber no one short. E na jornada eu quero que vocês realmente tenham essa consciência de que existem histórias para serem contadas em livros, trilogias e sagas, existem histórias que vão ser contadas em contos e one-shots em poucos capítulos, sabe? Você tem esse domínio do quanto você tem para contar e que também isso vai se refletir enquanto você vai planejar. One-shot, vocês ficaram um mês planejando, às vezes tem gente que passa um mês e meio. Imagina uma saga. Você vai ficar mais tempo, sabe? Um romance vai te depender mais tempo. Uma coisa é você pensar que você precisa de mais tempo para você amadurecer aquela ideia, e outra você abandonar, porque quando você sabe que, putz, olha só, agora não tá na hora de eu desenvolver essa história, você não vai abandoná-la, você vai deixá-la de stand-by, mas você vai na incubadora lá, alimentando ela aos poucos. Eu tenho um exemplo disso com a Yoro no Sekai, que é uma light novel que eu quero ver se eu trago, ou o Reino da Noite, que eu quero ver se eu trago no próximo ano, que assim, eu comecei a escrever ela há muito tempo, acho que eu tinha 15 anos, tipo, há 15 anos atrás, eu comecei a escrever essa história. E aí eu escrevi um primeiro capítulo na mão, inclusive eu tenho até que não tinha nada a ver com o que ela é hoje. Aí em 2018 eu resolvi. Essa de 2015 eu realmente abandonei, porque eu não tinha maturidade na época, eu não sabia de metodologia, nada disso, não tinha estudado nada ainda. Então foi uma dos abandonos, porque eu não tinha consciência. Já em 2018 eu peguei, reestruturei ela inteira, botei para o universo meio tipo mangá, shounen, etc., que era uma coisa que eu queria fazer, e ela super se encaixou, reescrevi toda a história, escrevi um one shot dessa história. Quando eu escrevi um shot, eu tive mais profundidade dos meus personagens, mais entendimento de quem eles eram, sabe? Daquele universo, de como ia funcionar o fluxo, mas eu vi. Que eu falei assim, putz, aqui eu tenho uma saga. Aqui eu preciso de muito mais tempo para desenvolver esse personagem, para desenvolver esse enredo, essa problemática desse sistema, desse mundo. Então eu não abandonei, eu deixei ela de stand-by. Eu falei, vou escrever esse one shot, testei, foi ótimo, mas eu sei que eu preciso melhorar esses pontos. E ela fica lá, e toda vez que eu pesquiso alguma coisa, eu vou lá na incubadora e, ó, isso daqui é para essa história. Isso daqui. Eu vou complementando, sabe? Não é um abandono. Em paralelo, eu fui escrevendo outras histórias menores, Quente como Cachorro Quente, né? Que foi menor. Foi outra que eu escrevi. Box, que foi o ponto. Esse ano eu vou escrever outra também, que já vai ser um pouquinho maior, para depois pegar nessa outra história, né? Então, não é abandonar. Você colocar de stand-by e ir melhorando aos poucos, E né? é legal que você deixa a história amadurecer também, né? Exato. A essência dela vai amadurecendo e você vai tendo mais condições de ter mais domínio sobre ela, né?
escrever uma história melhor também depois, né? Porque às vezes sair nessa empolgação. É o que eu, em todos os eventos, né? Eu falo antes ou dos obstáculos ou dos vilões, o que que te atrapalha? E eu sempre acabo falando sobre essa questão da inspiração. O que eu falo é o que eu chamo carinhosamente de palha-foguite, né? Aquele fogo de palha, quando a pessoa tá com aquela empolgação muito forte, ardente, uau, o fluxo que a Draco falou, e de repente ele some. Acabou o fluxo, se você depende dele, você interrompe a sua história ali, não consegue escrever, não é assim que funciona. Exatamente. Dá até um desgosto depois que passa para o foguete, que você vê o que você fez. Eu fico olhando a primeira vez que eu tentei escrever a história da Júlia, né, que é da história que eu venho trazendo, fui tentar fazer uma história em quadrinhos, eu acho que eu estava na terceira ou quarta série, e eu sempre gostei muito de heróis de Homem-Aranha. Hoje eu pego aqueles desenhos e eu vejo que eu fiz um uniforme quase do Homem-Aranha para ela. Eu falei, cara, por que eu fiz isso? Não tinha nada a ver com a história. E foi algo assim muito rápido. E aí, com o tempo, eu fui entendendo, não, isso aqui tem que melhorar, não é assim que vai andar a coisa, não tem nada a ver com a ideia mesmo. E essa coisa de amadurecer a história e crescendo ela é fantástico, porque quando você pega o resultado final, é de sentir um orgulho imenso, né? Só que essa coisa de justamente amadurecer a história, ter uma noção de tudo que está acontecendo, é uma coisa que dá trabalho. Dá muito trabalho, você tem que ter o planejamento, mesmo que não seja um planejamento tão detalhado quanto que a gente tem na jornada, que é incrível, ainda assim você tem que ter uma noção, precisa ter um planejamento, precisa ter um foco, precisa ter um comprometimento com a sua história. E isso nem todo mundo está disposto a fazer, não. Esse palha-foguete que a senhora fala é tão, assim, tão forte, tão coisa de jovem, que por isso que o Wattpad e o que bomba são jovens. E Verdade. é uma coisa tão, tão normal, tão natural pra gente, que pega a gente com tanta força, que quando a gente nota, quando os jovens, principalmente, notam que tem que ter um trabalho, tem que ter uma coisa mais séria, apaga rapidinho, o fluxo é interrompido, você não consegue, pelo menos aqueles que não estão tão focados. Então, vai muito, muito do nível de comprometimento que você quer ter com essa história. Uma das coisas que mais me irritam quando eu vou ler a história, principalmente publicada nas redes, na internet, são quando elas param na metade, param, tipo, tá acabando e parou a história ali, ainda tem um aviso lá, gente, eu não tá concluindo e não sei o que, eu paro. Não tá O fluindo, não tô com quê? não. O quê? O quê? Eu tenho um histórico de mandar mensagens. Eu já tenho até uma mensagem de copiar e colar e mandar, só muda o nome da pessoa da história. Mandando, por que você não terminou sua história? Eu preciso que termine. Eu já fiz, os meus amigos. Eu enchi tanto o saco de um grupo que eu estava fazendo parte, de leitores do Wattpad, que eles fizeram abaixo assinado para a autora continuar a história. Porque eu enchi o saco deles todos os dias. Eles fizeram abaixo assinado. A autora veio falar comigo no Wattpad. Ela, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo lá. Eu recebi essas mensagens, não sei o que. Meus amigos me amam. Eu fiquei super. Eu, assim, você vai escrever? Ela não escreveu. Fiquei chateadíssima. Ele manda ela entrar na jornada que ela vai com certeza conseguir. Mas eu garanto que ela não vai mais ficar dependente desse fluxo. Fiquei chateadíssima. Mas então isso as pessoas têm que ter um nível de comprometimento com isso. Eu sei que é diversão também. As pessoas só querem compartilhar uma história tanto original quanto uma fanfic de outra coisa. Mas, mano, quando você tá postando ali, você tá tendo pessoas acompanhando o seu trabalho. Então, termina o seu trabalho, pelo amor de Deus. Nem que no último capítulo você vai, gente, não tive inspiração. Resumo do que acontece no final é isso. Ele morre, ela morre, eles se casam, não sei o quê. Só coloca alguma coisa pra gente saber o que é que acontece. Pelo amor.
Não, e é engraçado que você falou, 2 pontos, né, para não esquecer. Primeiro, lembra muito uma frase do Pequeno Príncipe, que é você é responsável pelo que cativa, né? Então, se você começa a escrever ali, começa a postar, se você chamou a atenção daquele seu leitor, cara, você é responsável por você finalizar aquela história. Não só por eles, é uma coisa que eu brinco muito, que é, tipo, você é responsável pela vida dos personagens que você criou, tá ligado? Os personagens estão lá pela metade, tipo, que eu faço agora? Você escreveu minha vida e eu tô aqui pela metade, cara. Termina de escrever minha vida. Me mata, faz qualquer coisa, mas me dá um fim. Me dá uma conclusão da minha vida, por favor. E, e outra que também essa questão, eu não tinha associado necessariamente, mas é isso. Muitas histórias não são concluídas lá no Wattpad por causa disso, né? Que o pessoal quer compartilhar, mas... Ah, tá, na verdade o ponto que eu ia falar é o seguinte, que é por diversão, pode ser por fluxo também. Só que se você não tem um mínimo de comprometimento, né, para você fazer aquilo, não vai dar certo. E tudo bem, o que eu falo, aqui o lema é de fã-escritor. Só que o escritor, que eu digo, você não precisa necessariamente querer viver da escrita, ou ser o autor best-seller. Escritor é a pessoa que escreve, né? Você ser o autor daquele livro, daquela história, porque você publicou. Então, você não precisa necessariamente viver da escrita, né? A gente tem na jornada, por exemplo, pessoas que escrevem que então, são de outras profissões, que estudam outras coisas, ou que já são profissionais de outras coisas, mas o fato deles terem conseguido compartilhar essas ideias com outras pessoas, né? É muito legal, né? E ter compartilhado até o final. Exatamente. Eu acho que às vezes eu fico pensando se o pessoal às vezes não tem aquela visão meio platônica da escrita, de que é um negócio muito longe, é um negócio muito diferente. É um trabalho, é uma atividade como qualquer outra. Se você vai fazer, sei lá, você vai fazer um desenho, você vai montar alguma coisa, é algo que está mais perto de mim, por exemplo. O marceneiro vai fazer um móvel com uma madeira, vai catar uma madeira e vai transformar no móvel. É uma atividade. Se ele não tiver comprometido em começar e ir até o final, não vai existir móvel. E se ele não está comprometido, ele pode até ser que ele vá, termine a madeira, termine, por exemplo, vou fazer uma cadeira. Mas se ele não tiver realmente comprometido, se ele não tiver realmente com a intenção de fazer aquilo bem feito, nem que seja só para ele sentar. Às vezes não é para dar para alguém, mas é para ele. Não é para vender, sentar. né? Não é para vender. Vai sair uma cadeira meio estranha depois no final. Então, eu acho que uma de tantas coisas que a gente precisaria quebrar esse tabu é isso. Escrever é uma atividade que exige comprometimento, que exige que você coloque você ali, a sua essência, coloque a sua vontade para fazer aquilo bem feito. Nem que seja para você ler, para você sentar depois e você se aventurar na história. Mas tem que ser com comprometimento. E comprometimento e também você pode estudar. Isso é uma coisa que eu falo que eu tinha isso antes, de achar assim, porque inventar histórias na minha cabeça é muito fácil. Então, eu não preciso estudar para fazer isso, né? Dá licença, eu não preciso. Depois de assistir alguns documentários, filmes, histórias de outros escritores, que eu fui vendo que, cara, peraí, existe técnica por trás disso, né? Existe uma técnica por trás disso. E foi daí que eu fui correr atrás dessas técnicas. Algumas não se adaptaram a mim e eu criei a minha própria, que é o que eu ensino para vocês hoje. Mas é tipo assim, dá para estudar e dá para você chegar a algum lugar com isso, né? Gente, estamos encaminhando para o final. Você tá fazendo esses bate-papo, tô passando muito rápido, meu Deus! Como assim? O cérebro ainda tá processando assim, mais coisas. Tem muito mais Vamos fazer parte 2. Draco, eu queria que você agora, pensando aí, com certeza você já compartilhou muitas dicas. Na verdade, 2 perguntas finais, né? Primeiro, você já contou um pouquinho, mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre como é que foi a sensação de você finalmente ter virado escritora, de você finalmente ter deixado de ser sua fã, de ter conseguido lá escrever sua história, ter sua história publicada, inclusive. E lembrei de um detalhe que eu acho que é da Draco, de ter alguém falando sobre a sua história e não saber que você era a autora da história. É verdade. Então já emenda aí, conta como é que foi a emoção de ter a história publicada e conta esse caso aí pra gente. Até agora eu não sei descrever qual é a emoção em palavras, a emoção de ter minha história publicada. É indescritível e inacreditável.
na verdade. Porque é uma coisa que para muita gente está muito distante. Porque não é uma coisa que a gente está acostumado a ver com toda facilidade. Quando você pensa em autores, você pensa em gente muito grande. Gente que tem seu livro físico, para mim, é pessoa muito grande, é pessoa que está muito distante de mim. Entrar nesse universo me fez perceber que não é tão distante assim. E por mais que seja ainda difícil, você buscando o caminho, a jornada, você partir caminhando na jornada certa, você consegue. Não é uma coisa impossível. Mas ainda assim, para alguém que sempre, como eu falei, teve muita referência de que para ser autor, para ser considerado literatura, era uma coisa muito grande, muito distante, ainda está sendo muito surreal. É como se fosse outro mundo, é como se fosse com outra pessoa. Às vezes eu nem acredito que eu tenho uma amiga que lançou um livro, eu tenho uma amiga que lançou um livro. Eu fico, gente, eu conheço uma autora pessoalmente ali. Ela me visita, eu visito ela, como assim? E é muito surreal. Mesmo eu já fazendo parte desse universo onde tem muitas pessoas que compartilham desses sonhos, já estão vivendo esses sonhos, ainda assim realizar, para mim, que estava longe de tudo isso, ainda é muito, muito surreal. E a alegria é indescritível. Não tem como dizer a felicidade que eu senti quando eu entrei na jornada, quando eu soube da jornada, quando eu acompanhei a Ju, quando eu entrei na jornada, nossa, eu chorei muito, porque eu não estava conseguindo entrar. Quando eu entrei, eu chorei mais ainda. É, quando eu vi minha história tomando forma, e quando eu vi a Nai chorando com o resumo da minha história, quando, quando eu quando anunciou que eu era uma das campeãs, que eu fiquei em primeiro lugar, eu fiquei, não foi outra Draco, tem outra pessoa aqui. E por um momento eu passei a separar muito eu da Draco, o meu eu dela, e fiquei tipo, não, é muito distante para eu, como eu sou pessoa, ter, conseguir aquilo. Então, é uma coisa muito descritível, muito surreal, totalmente fora da realidade que eu tô habituada, mas ainda assim, com todo o nervosismo e as lágrimas, foi e está sendo uma experiência incrível, muito, 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 muito gratificante e que se torna um vício se a gente não tomar cuidado, porque é só querer É viciante. repetir. Muito. E ter as pessoas lendo a sua história. Eu ainda estou preocupada, na verdade, porque eu sei que os livros já foram enviados, as cópias foram enviadas, e tem pessoas que eu conheço que vão ler minha história, que já me deixa mais preocupada ainda. Só que tem pessoas que eu não conheço que vão ler a minha história. O Lu, por exemplo, ele me mandou um print de um amigo dele falando que queria pegar minha história para ler logo, porque ele só leu o que está disponível no Wattpad, né? Que é só um pedaço. Que legal. E ele querendo ler, eu fiz, Lu, porque essa pessoa quer ler minha história, para, não deixa, pera, não tô preparada para isso ainda. E, nossa, é muito, muito bom, muito bom. E me deixa muito nervosa, por isso que eu me enrolo todo pra falar, me deixa muito nervosa todas essas sensações, é muito bom. Só para deixar você um pouquinho nervosa, eu só queria dizer que esse livro está sendo mandado para praticamente todos os estados do país, tá? Que Só queria te delícia, dizer. gente! Tem do Amazonas ao Rio Grande do Sul, então só para deixar você mais nervosa. Você acabou de se iniciar em mim agora. É, é, Tem gente é. do Mato Grosso do Sul que vai ler essa história. Eu tenho, cadê? Ontem eu enviei os livros, né? Eu tô com a relação aqui, ó. São Paulo, São Paulo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco,
Pernambuco, Bahia, deixa eu ver o que mais. Paraná, Pará, Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui. Olha aí, Draca, ainda resta dúvidas de que você é uma escritora publicada? Só para dizer que tudo isso de gente não é tudo, porque tem envio aqui que só um envio, um pacote, tem 17 livros, que o autor pediu 17 para as pessoas compraram com o autor, né? Concentrou no autor para ele autografar e distribuir. Eu acho que eu preciso voltar para as minhas consultas. Eu não tenho psicológico para isso. Não tenho psicológico para isso. Ai, sem ser, a senhora fez outra pergunta que me fugiu da mente. Qual foi? A outra pergunta foi você contar aquela história da pessoa que falou da sua história sem saber que foi você que escreveu a história. E só para falar, né, Draco é seu pseudônimo e você tá de máscara também porque você não gosta de aparecer, enfim, é o que foi a estratégia que você utilizou e você se sente bem assim, né? Nós temos a nossa autora misteriosa aqui e a pessoa não te conhecia. Então, conta essa história, por favor. Foi tempo. A pessoa, ela teve indicação da história. Eu vou falar nomes porque eu já falei o nome dela várias vezes. A Nai, a gente saiu junto. Foi ela. A gente saiu junto, a gente tá falando da história e tudo mais. Não, mito. Foi uma amiga minha que ouviu a Nai falando. Enfim. Só que essa minha amiga, indicou a minha história para outra pessoa que eu não conhecia, conheci dias depois. Quando a gente saiu, eu saí com a Nai, encontrei essa minha amiga lá, e na hora de voltar, eu voltei só com ela. E eu me apresentei essa menina, tudo bem, a gente se conheceu, começou a conversar. Aí depois ela virou pra minha amiga e fez, falando de história, aquela história que você contou, que me pediu pra ler e não sei o quê. Como assim, velho? E ela começou a falar da história, tipo, muito empolgada, mas muito brava. Ela tava muito brava, muito brava mesmo. Como assim? Esse final, o que aconteceu? Eu não vou falar exatamente qual foi, porque eu vou dar spoiler, mas claro, sem spoiler. Ela ficou muito brava com o final. Eu chorei tanto, e não sei o que, eu gostei, mas como ela pôde fazer isso com a gente, não sei o que, e aí, tal personagem, e não sei o que, e isso, o que vai acontecer? Cadê o resto? E não sei o que, falando várias coisas, ela ficou procurando nas redes sociais. Em resumo, a minha amiga só fazia rir, olhar pra minha cara, eu no ônibus assim, parada, olhando pro lado. A autora do lado, quase sendo ameaçada. Ela vai me jogar do ônibus agora e minha parada ainda tá longe. E a minha amiga olhando assim pra minha cara e rindo, fez, realmente, né, muito tenso, mas você gostou? Não sei o que. Não, eu gostei, foi muito boa. Mas ela não podia ter feito isso e não sei o que. Eu fiquei, eu vou apanhar no ônibus de uma pessoa que eu conheci hoje. Isso é o auge de ser um escritor. Estou muito feliz. Resumindo, a garota desceu e depois minha amiga contou quem eu era. Depois a minha amiga contou pra ela quem era. Aí a menina, a gente se encontrou depois. Eu acho que essa parte eu nem contei, porque foi depois já. A gente se encontrou e ela ficou toda assim, toda quietinha do meu lado, olhando, não sei o quê, e o pessoal conversando. Eu sei que teve um momento que a gente ficou meio que sozinha, eu e mais duas pessoas, ela assim do lado, de repente ela olhou e fez, desculpa pelo ataque que eu dei no ônibus aquele dia, mas por que tu fez aquilo? E começou a falar da história, assim, não, que não sei o quê, e morrendo de vergonha, morrendo de medo dela me bater, morrendo de tudo. Mas eu tava muito feliz, muito feliz. Que sensacional, né? Cara, ter essas reações dos leitores, mano, e você viu, cara, você viu pessoalmente, isso é muito bom. Só a gente ter o feedback online longe já é um negócio super louco, muito legal. Ter a pessoa do lado tendo essa reação é de outro mundo. Com certeza de outro mundo. Eu pensei que eu ia ser atingida por outro mundo. Eu achei que ela ia me bater, mas enfim. E já aconteceu antes uma coisa parecida. Eu descobri que eu tenho uma sequência de escrita melhor quando eu estou fazendo outras atividades. Por exemplo, eu estava estudando, correria, faculdade e tudo mais,
outros cursos, e enquanto eu tinha um tempo, eu estava escrevendo, então eu tinha uma produtividade muito melhor. Quando eu tô parada, eu fico numa preguiça. Preguiça. Aí eu estava estudando, trabalhando, eu escrevia muito mais. Eu escrevia umas, sei lá, eu chegava a escrever 5.000 palavras em 2 dias. Eu ficava, é isso aí, caramba. Só que aconteceu que eu estava na faculdade escrevendo, e tem uma sala lá de computação, né? Que você chega cedo, você pode abrir suas coisas, escrever. Eu entrava na minha conta e começava a escrever. Eu estava fazendo uma história, eu acho que justamente foi a Bruxa Bailarina. Eu deixei aberta na timeline e fui comprar comida, que era bem perto da lanchonete. Alguém achou que meu computador estava desocupado e sentou e ficou mexendo. Ficou olhando, ficou lendo. E eu, quando eu voltei, eu fiz. O que está acontecendo ali? Tinha umas 2 ou 3 pessoas assim, paradas, lendo. E eu, show. Como é que eu saio agora da minha conta sem dizer que sou eu? Aí eu fui lá, oi gente, tudo bem? Esse computador aqui é o número tal. Eles, minha amiga deixou aberto aqui, deixa eu sair da conta dela. E o pessoal, não sei que a gente tava só dando uma olhada. Eu, show, deixa eu só sair daqui, detalhe. Nunca mais fui naquela sala lá, nunca. Eu evitava ir até naquele prédio da faculdade, em outro. Não, deixa quieto. Gente, Draco sendo extremamente misteriosa. É mole. E agora, pra gente ir pro nosso finalzinho, pra nossa finaleira. Draco, assim como você também já foi uma iniciante, tem outras pessoas também que estão iniciando, seja na jornada, seja alguém que está assistindo esse vídeo e também está tentando escrever suas histórias. Fala que tipo de conselho você daria para essa pessoa que está iniciando agora? O conselho que com certeza eu daria e gostaria muito de ter ouvido. Eu ouvi algumas vezes, parem de ficar pensando que a melhor opção é desistir das histórias de vocês. Muitas pessoas já vieram falar comigo dizendo, poxa, eu tô pensando em desistir da minha história porque não tá fluindo, não tá dando certo. Só não dá certo se você não for atrás. Se você não se esforçar de verdade, se você não quiser de verdade. Esse negócio de tentar, eu vou tentar. Eu acho que não existe muito essa coisa de tentar. Ou você escreve, ou você não escreve. Ou você faz acontecer, ou você não faz. Então, se vocês querem escrever uma história, se vocês querem ter um livro publicado com seu nome, se vocês querem mostrar para o mundo o universo doido que vocês inventam na cabeça de vocês, parem de dizer que vão tentar. Consigam. É isso. Ou você consegue, ou você não consegue. Então, dizer que vão desistir, que acham que é melhor desistir, não é assim que as coisas seguem. Então, persistam no que vocês acreditam, no que vocês querem, e trabalhem duro para isso. Porque, por mais que aquela coisa seja super divertida, tudo tem trabalho, tudo tem que ter estudo. E eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho a dizer pro pessoal. Muito bom, acho que eu não podia ter dito melhor Mais também. ou Acho menos isso, super profundo e reflexivo. Pra terminar naquele clima assim, bem, ela é muito cabeça, gente. E até falando, tipo, se você tá aí querendo se tornar, né, de sair de ser um fã para ser um escritor, aqui na Lição Nerd você aprende e também se preparem para a próxima turma da jornada. A gente já tá com essa fechada, vai demorar um pouco para vir a outra, mas ainda assim fica por aqui, consome os conteúdos que tem sempre uma dica interessante. Já se inscreve nesse canal, já dá like nesse vídeo, porque nós três estamos aqui, deixa eu te falar, em pleno sábado, 6 horas da noite, gravando isso para você. Compartilhando esse baita desse conteúdo para você, que com certeza isso ajuda, cara. Eu queria muito. Teria sido muito mais fácil se eu tivesse esses conteúdos lá no início, com certeza. Com certeza. Eu não teria 20 e poucos projetos guardados. Isso eu tenho certeza. Com Teriam certeza. 27 histórias publicadas, pensou? Verdade.
Verdade. Mas enfim, né? Cada coisa no seu tempo. O legal foi que por ter passado por isso, eu consegui aprender mais e vim aqui ensinar vocês, né? Então, agora é a oportunidade para quem não, né, saber desse conteúdo agora, para já começar a escrever as histórias agora e começar e ter 25 histórias ou mais publicadas. E ainda bem que nós temos o Sensei. Pensou? Com certeza. Porque querendo ou não, o que seria Jaque Draco sem a Sensei? E sem a jornada? Ju é nossa salvadora. Eu botei lá, o Luiz mandou para mim no chat que ele falou assim: você salvou minha história. Eu falei: eu vou colocar no perfil, salvo histórias perdidas. Ele pode colocar. Aí eu coloquei lá no Instagram, salvo histórias perdidas e abandonadas. Tá certíssimo. Olha só, eu não sei, eu acho que não sei se todo mundo viu, mas, por exemplo, filme dos Vingadores, tem lá todas aquelas pedras, marcas com o nome. Tá ligado? Podia ter uma aí atrás na sua parede de nome das histórias e dos alunos. Todos esses eu salvei. O coração do cenário. Vai ser uma lista longa. Não, eu quero fazer. O objetivo é fazer uma parede inteira só de livro de alunos, assim. Vocês vão ver indo completando, assim. Eu vou reformar agora, já tá com um projeto já até o final desse mês para reformar é o cenário que já tá um tempo assim, no básico. É aquilo, a gente começa com o básico e vai melhorando depois. Eu falei, não, agora eu acho que já tá na hora de melhorar. Eu melhorei equipamento, que era o mais caro, uma webcam melhor, um microfone melhor e etc. Mas eu acho que agora já tá na hora de melhorar o cenário também, dar um upgrade na lição nerd. Mais pessoas estão chegando aqui no canal, então tá na hora de dar uma melhoradinha. E quero botar estante, eu já desisti, porque meus gatos vão derrubar, com toda certeza, se tiver uma estante, que eles são gordos e pesados, eles vão querer subir e vão derrubar a estante. Então, vou botar prateleiras mesmo, porque a prateleira fica mais distante do chão, fica mais difícil para eles pularem, porque eles são gordos e pesados, eles não vão conseguir pular dessa altura. E aí também fica mais seguro, mesmo que eles pularem, né? A prateleira fica mais fixa, porque a estante fica mole, né? Pode vir para frente. Tem que pensar em tudo com esses gatos. Os que ficam aqui subindo na mesa, que hoje eles estão quietos, tá frio, eles estão dormindo, porque senão eu já estaria aqui passando o rabo na webcam. Por isso eu não apelo pros gatos, eles são iguaizinhos a mim, preguiçosos, manhosos. Não dá certo. Só pode ter um aqui em casa. Meu cachorro é uma paz do Senhor Jesus Cristo. Só não pode permitir que ele pise no seu pé. Eu sou 50, quase 60 quilos. Não é divertido. Nossa, cachorrão também. Draco, muito obrigada. Nação, muito obrigada por você que ficou aqui, para vocês que ficaram aqui. Pode falar, que eu te atropelei. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu fico super nervosa já que vamos fazer o podcast. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu sou a pessoa das entrevistas. Foi ótimo, foi um papo muito legal, foi com certeza muito enriquecedor para mim, eu tenho certeza que para Jaque também, com certeza para quem está assistindo. Com certeza. É sempre uma conversa de pura inspiração. Terceiro podcast, eu já estou saindo daqui com um turbilhão de inspiração, de gás e de ideias. Eu não sei, eu vou ter que dar um jeito de lidar com tudo isso aqui agora. Eu estou tentando fechar as comportas, porque se eu tiver mais inspiração, o meu Dropbox não vai aguentar mais uma pasta de ideias. Não tem mais espaço. Mas eu acho que, acima de tudo, é como a gente estava conversando com a Nai. Aí a gente sai dessas conversas sempre mais inspirado e sempre com mais força, sabendo que é possível, que, gente, é fantástico. Maravilhoso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Jaque, pela sua dedicação também aqui por fazer esse podcast junto comigo. Draco, muito obrigada pelo seu tempo em pleno sábado de você bater esse papo com a gente. Tranquilo, é sempre um grande prazer estar com você. Obrigada, meninas. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. E todos os links para você achar a Draco, a história dela, e para você também querer comprar o conto de Aprendiz Escritor, eu vou deixar todos os links aqui embaixo para você conhecer o trabalho da Draco. Beleza? Beijo, bem, gente. Tchau, tchau. Falou, gente. Até a próxima. Até.